De longe a gente já enxerga. Entre os prédios do centro da cidade ela se destaca. A imponente Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição é o primeiro prédio construído em Santarém. A origem desse monumento está ligada diretamente à história da cidade. Segundo a historiadora Terezinha Amorim, não tem uma data precisa da construção da matriz. O que nós sabemos, por exemplo, é que em novembro de 1754, o então governador do Pará, Mendonça Furtado, passou por Santarém para subir o rio Amazonas e definir a questão de limites entre Portugal e Espanha. E durante a sua passagem por Santarém, a matriz já estava em construção e ele percebeu um determinado atraso nas obras. Então ele determinou que fossem contratados 6 índios para ajudarem no processo de construção, assim também como a compra de pregos e ferramentas. De acordo com historiadores, o que se sabe é que a igreja foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 1819. Quem passa pela orla não tem como deixar de olhar para a matriz. A Neuci até sentou no banco da praça para contemplar esse monumento histórico. Ela contou que gosta de ver as torres da catedral. O que muitas pessoas não sabem é que, alguns anos depois do término da construção da igreja, uma das torres desabou. Hoje, quem olha não consegue imaginar o prédio sem uma das suas torres. Elas são parte de um contexto histórico. Porque ia ficar muito triste, né? Ia ficar triste, ia tirar a alegria, né, das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas vêm de sentar aqui só para olhar essa torre, né? É um patrimônio histórico, descaracteriza toda a nossa igreja. Vem pensar. Na sua opinião, o quanto a matriz deixa a nossa cidade mais bonita? Olha, isso aqui são muitos anos que essa igreja existe, então faz parte, né, do patrimônio da nossa cidade. 32 anos depois, né, da sua conclusão, no dia 25 de março, a gente vai perceber que a torre do lado esquerdo, ela desabou. E assustou muito, era o anoitecer, né, daquele dia, e a cidade toda, né, entrou em pânico com a queda daquela torre. E dias depois passou por aqui alguns engenheiros franceses e o pároco então chamou esses engenheiros para que ele fizesse uma análise do prédio. E eles detectaram que não adiantava mais restaurar aquela torre e que a outra torre do lado direito ela fosse também demolida por não apresentar segurança para a população. Ainda de acordo com os historiadores, o prédio chegou a ficar sem condições de uso. As missas eram celebradas em uma casa no centro da cidade na época, até as torres serem construídas novamente. Diversas reformas foram feitas na igreja até que ela ficasse com o aspecto atual. O interior da matriz vem sofrendo algumas modificações ao longo do tempo. Por exemplo, aqui nessa subida que dá acesso ao altar, existiam 2 confessionários que hoje não existem mais. Logo na entrada da matriz, em cima das portas, existia um elevado onde ficava o coral. Mas a principal mudança mesmo foi a retirada da imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ficava logo atrás do altar, bem próximo àquele crucifixo. Hoje ela se encontra no lado esquerdo da matriz. A gente não consegue ver a cidade de Santarém sem acompanhar, sem a presença da catedral, que é o símbolo maior, que eu diria, não só da religiosidade, mas também de todo o processo histórico da nossa cidade.